Olá, boa noite para você. Está começando o programa Jogo Aberto pela TV Tarobá de Londrina, para todo o norte do estado do Paraná e também para você que nos acompanha ao vivo pelo facebook.com/Tarobá Londrina. Hoje nós vamos falar sobre a nova legislação trabalhista, né? Nem reforma trabalhista a gente pode usar mais esse termo, porque já foi essa reforma, mas mal começou a valer a nova lei, já tem medida provisória alterando pontos da chamada reforma trabalhista ou da nova legislação do trabalho, enfim. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a advogada Manuela Tucunduva, que vai falar conosco hoje. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Manuela? Tudo bem, Muito bem, estar aqui. Vamos começar falando então das mais recentes alterações que o próprio governo, né, por meio de medida provisória, está propondo aí. Manuela, quais são os pontos que o governo quer alterar nessa medida provisória já? Isso, ele alterou basicamente a questão da jornada 12 por 36. Antes era permitido por acordo individual, né? Antes eu digo a reforma tinha trazido essa previsão, agora não mais. A regra tem que ser por acordo coletivo ou por convenção coletiva. E só na área do setor da saúde que vai ser permitido por acordo individual. O empregado pode acordar com o empregador, porque já é uma jornada rotina, comumente né? adotada, né, na área de saúde. Certo. O que mais? Trouxe também algumas alterações com relação ao trabalho intermitente, que na reforma tinha vindo de uma forma muito discreta, né? Trouxe essa previsão, um contrato novo, mas agora a medida provisória normatizou melhor o que tem que constar no contrato, formas de resolução, deu um regramento maior. E estabeleceu também, alterou algumas coisas com relação às verbas salariais, o que incidiria como verba salarial ou não. Por exemplo, questão de verba salarial. A pessoa tem lá o salário como base, depois vem alguns... Isso, gratificações, prêmios, abonos. Tá, vamos lá. Gratificação conta ou não conta como salário? Depois vai incorporar para aposentadoria? O que entra e o que não entra? Isso, as gratificações legais e as gratificações de função continuam sendo salários normais. Chefia, por exemplo? Isso, gratificação de cargo de confiança, salário. O que a reforma tinha trazido e que gerou grande polêmica foi em relação aos prêmios. Então, a reforma tinha dito que prêmios não eram mais salários. Então, não incidia 13º, não incidia recolhimentos, não incidia sobre férias no cálculo. E veio a medida provisória e disse que não, prêmios pagos até 2 vezes por ano não são salários. Mais do que 2 vezes por ano já configura o salário e tem que fazer o recolhimento. Ajuda de custo é a mesma coisa. Se a empresa paga uma ajuda de custo para o empregado e essa ajuda de custo é superior a 50% do valor de salário dele, também vai ser considerado salário e também vai incidir. Ajuda de custo para quem usa, assim, às vezes tem questão de viagem, alimentação, para quem é representante comercial, imagino que deve ter muito disso, né? Hotel. Os tickets, os chamados ticket de alimentação, etc. Isso aí também é considerado ajuda de custo ou não? Não, aí a questão da alimentação, se você faz por um cartão próprio, todo o regramento da lei do Vale Alimentação, aí não entra como salário, é verba indenizatória mesmo. Vale transporte também? Vale transporte como verba indenizatória, desde que você siga a normatização própria do Vale Transporte, do auxílio alimentação. Perfeito. Teve alguma coisa também aí em relação a gestantes, né? Sim, das gestantes. O legislador ele trouxe uma previsão mais ampla e depois restringiu novamente com a medida provisória. Então, a regra que valia era assim, gestantes não podem trabalhar em ambiente insalubre. Aí veio a reforma e disse que elas poderiam, salvo se tivesse um atestado médico que a impedisse. Veio a medida provisória e disse o seguinte, olha, gestantes, elas podem trabalhar num ambiente, elas não podem trabalhar no ambiente insalubre, a menos que elas tragam um atestado de um médico da sua confiança, tragam voluntariamente esse atestado e que digam, eu quero trabalhar nesse ambiente. Certo. Aí você me pergunta, por que elas fariam isso? Primeiro, que tem alguns ambientes insalubres que não fazem mal para o feto nem para a gestante. E ela continuaria ganhando o adicional. O que seria um ambiente insalubre? Não é uma coisa meio subjetiva?
O ambiente insalubre, existem normas que regulamentam o que é considerado um ambiente insalubre ou não. Então, um ambiente, às vezes, com calor excessivo, em contato com poeira, com produtos químicos. O Ministério do Trabalho tem uma NR que diz o que é considerado o ambiente insalubre e o que não é. Então, isso não é um ambiente insalubre para o meu gosto, digamos assim, para a minha... para o meu bem-estar, mas sim uma coisa normatizada. Isso, normatizada. Inclusive, ele é dividido em graus, né? Então, grau máximo, você recebe 40% de adicional, em grau médio, você recebe 20%, em grau mínimo, você recebe 10% do adicional. E aí, esses enquadramentos são feitos por perícias, por laudos. Perfeito. Bom, então, mal começou a valer, já tinha alteração. A gente falou aqui da hora itinerário, que vocês chamam, né? Isso, horas itinerárias ou horas de trajeto. Ou hora de trajeto, hora de deslocamento do trabalhador. A legislação também mexeu com isso, mas já tem a medida provisória também já alterou o que estava previsto ou não? Não, a medida provisória não entrou nas horas inetíneas, manteve, a lei excluiu, simplesmente, a lei da reforma não existe mais. Não existe mais. Na verdade, as horas inetíneas eram previstas só para algumas exceções, né? Quando a empresa ela fornecia o transporte, quando o local era de difícil acesso e não tinha transporte público. Então, o legislador entendia que o empregado, ao entrar no ônibus, na van, na condução, já estava à disposição do empregador, então teria que receber por aquelas horas. E aí veio a lei e disse que não tem mais que receber, que não é mais tempo à disposição. E não tem como calcular isso, né? Porque se o trabalhador leva 1 hora para chegar no serviço dele, a jornada de trabalho dele é de 12 horas, então ele trabalharia 13 horas por dia. Quem calcula isso, né? Que daí ônibus, por exemplo, o transporte seria fornecido pelo próprio empregador. Então, só pagaria nesses casos. Ele consegue Ele conseguiria controlar, mas também não poderia ter uma jornada de 13 horas. Muito bem. Bom, outro ponto. Horas extraordinárias, né? As horas extras, as tão faladas horas extras. O que a nova legislação estabelece sobre isso? A nova legislação, ela manteve a jornada normal, vamos dizer assim, de 8 horas ou 44 semanais. O que ela trouxe de novidades? A possibilidade de se instituir banco de horas com 6 meses de duração e banco de horas com 1 mês de duração. Antes tinha o banco de horas anual, né? E esse banco de horas com 6 meses pode ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva, e o de 1 mês pode ser feito dentro da própria empresa mesmo, entre empregador e empregado. Certo, mas esse banco de 1 ano, o que significa? A empresa poderia acumular, digamos assim, horas, sejam elas positivas ou negativas, durante 1 ano? Podia fazer isso? O trabalhador ia recebendo o salário dele normal todo mês. Se ele ganha 5 mil, ele vai ganhar 5 mil os 12 meses do ano. Aí chega no último mês do ano, a empresa dizia assim, olha, você está aqui com algumas horas acumuladas, né? Vamos negociar isso? Como é que funcionava na prática, né? E como é que pode funcionar agora? Na prática, as convenções coletivas ou os acordos, eles já traziam um limite máximo de horas que você poderia acumular nesse banco de horas. Então, a hora que você atingia esse limite máximo, a empresa tinha que fazer o pagamento. E não atingindo esse limite, ia acumulando mesmo, ou em forma de compensação, mas chegando ao final, se tivesse um saldo positivo, ele recebia com os adicionais. Se tivesse um saldo negativo, a empresa absorvia isso e não fazia nenhum desconto do salário dele. Entendi. Agora, quando é regulamentado por convenção, respeita-se aí a convenção? A convenção está acima do que foi definido pela reforma trabalhista ou não? A convenção coletiva e o acordo hoje, ela se sobressai em alguns pontos, que é o que comumente a gente tem chamado de o negociado prevalecendo sobre o legislado. Em alguns pontos, o que for acordado por convenção coletiva vai se sobressair, sim. Vai ser... Agora, com relação aos direitos fundamentais do trabalhador, esses não foram alterados e não podem ser definidos por convenção. Eu não posso, por exemplo, uma convenção dizer que o funcionário vai receber menos do que um salário mínimo. Sim. Não vai receber 13º. E isso não pode. Está expressamente na lei. Bom, e se esse banco for feito entre patrão e empregado? Porque hoje, praticamente, todas as categorias, né, tem o sindicato ali fazendo
a intermediação. Tem algumas categorias, inclusive, que é sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Agora pode fazer eu e a empresa, eu e meu patrão, o funcionário e o patrão direto? Como é que funciona o isso? semestral pode ser feito dessa forma, sem o auxílio do sindicato. Certo. E aí tem que definir as regras claras, né? Isso coloca no papel? Num papel, verbal? tem que ser por escrito. Ah, é? Só o mensal que não precisa, mas a gente sempre orienta a fazer por escrito, colocar tudo né? no papel. Exato. Para dar segurança para ambas as partes. os dois lados. Muito bem. Bom, ainda em relação a banco de horas, o valor dessa hora extraordinária trabalhada, ele pode ser fixado também por meio desse acordo? Olha, eu só trabalho se essa hora extraordinária você me pagar 50%, ou 100%, ou enfim. Isso. Isso pode ser estabelecido? Você tem que seguir os patamares mínimos, né? 50% para horas extras, 20% para adicional, mas você pode estabelecer patamares maiores, não tem problema. É comum, por exemplo, as convenções coletivas trazerem que as horas extras vão ser remuneradas a 65%, por exemplo. Certo. Ou em feriados de 150%. Tem algumas categorias que conseguem isso. Certo. Só em situações assim extraordinárias que são relacionadas a, né? Por exemplo, Natal. Funcionários Sim. que trabalham em lojas, em supermercados, etc., trabalham na véspera do Natal, ou coisa do tipo, né? Aí sim tem uma... Isso, pode ser acordado, como que vai ser, se esse feriado que ele trabalhou vai ser compensado posteriormente, se vai ser compensado um dia para um ou um dia para dois, ou se vão ser pagos horas extras de uma forma diferenciada, tudo isso pode constar. Pode ser negociado. Pode ser negociado. E as categorias, bom, nós temos aí as categorias que permanecem, né, são sindicalizadas, as relações continuam as mesmas? Quer dizer, se eu tenho lá o meu sindicato, que é o sindicato dos jornalistas, esse sindicato pode continuar falando por mim, né, me representando nas convenções? Continua normal? Se não houver, assim, uma discordância de uma das partes. Por exemplo, o sindicato dos patrões diz que não quer mais negociar, quer negociar direto agora, empresa com o funcionário. Como é que fica? Algumas matérias podem ser negociadas direto com o funcionário, outras ainda precisam da intermediação do sindicato. O que alterou com relação aos sindicatos é a contribuição sindical, que agora não pode mais ser descontada obrigatoriamente do salário do empregado. Isso é uma coisa importante. Ele tem que optar e concordar com o desconto. Isso é uma coisa importante, porque se hoje é recolhido do empregado, e ele simplesmente não se manifesta. Hoje ele não vale... se manifesta. Continua cobrando. A empresa vai continuar descontando e vai depositar o dinheiro para o sindicato, creio, né? E se o funcionário não quer, então ele se manifesta formalmente dizendo, olha, não quero mais. É assim que funciona ou não? Não, agora a regra é inversa. A empresa não pode fazer o desconto, salvo autorização expressa do empregado. Então a empresa vai cortar o que ela desconta. Exato, exato. E aí o sindicato que precisa pegar, ou a empresa precisa pegar o sindicato vai ter que ir atrás dos seus filiados novamente. Exato. Seria isso. Seria isso. Doutora, deixa eu fazer só um intervalo aqui e depois vamos falar sobre um assunto que eu acho que muita gente lá em casa deve estar se perguntando, que é a questão das empregadas domésticas, por exemplo, né? A profissão delas foi regulamentada não há muito tempo, mas veio aí uma reforma e vamos ver se tem mudança para este segmento também, essa categoria, essa classe trabalhadora. Daqui a pouco, depois do intervalo aqui no Jogo Aberto da Tarobá. Um instante só, nós já voltamos.